Olá, queridos, graças e paz. Eu queria trazer uma reflexão para a nossa vida nesse dia. E o texto que vamos ler se encontra lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Diz assim: O oráculo que viu o profeta Abacuque: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência. Estão diante de mim, há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realize em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Queridos, o livro de Abacuque, ele é o oitavo livro dos profetas menores, e a mensagem do livro de Abacuque, ela é muito atual, ela é muito pertinente para os nossos dias. Embora haja uma distância entre nós e esse livro, quando foi escrito, há uma distância de mais de 2.500 anos, mas, irmãos, apesar de tudo isso, parece que estamos naquela época. O ser humano daquela época é como o ser humano dos nossos dias. Nós somos como aqueles daquela época. Continuamos sendo o mesmo ser humano, o mesmo homem que tem vulnerabilidades na vida. O pecado está ali presente. O livro que lemos aponta sobre aspectos que nós vivenciamos nesses dias. Por exemplo, o homem continua sendo violento. Havia violência e impiedade naquela época. O homem continua sendo violento ao invés de ser pacífico. O homem continua praticando a injustiça. Como assim o profeta Abacuque fala no livro que ele escreve aqui a Judá, falando sobre a questão de Judá. O homem continua praticando a injustiça ao invés de ser justo. A maldade, a gente percebe, tem sido uma crescente. A desigualdade social imposta pela injustiça cada vez mais nos assusta. A opressão, sobre os mais vulneráveis, isso fica muito visível, a gente percebe isso muito bem. Quanto à lei, a gente espera que a lei atue com justiça e, ao contrário, ela age com injustiça. Há um abuso de poder assustador, violência, injustiça, imoralidade, impiedade. Isso é o cenário dos nossos dias. Esse era o cenário aqui em que o profeta Abacuque ele está profetizando. O profeta Abacuque está lançando a palavra de Deus ao povo de Judá num tempo em que eles estavam à beira de um juízo de Deus, da justiça de Deus se manifestar, por eles não terem se arrependido quando Deus falou através dos profetas. Judá e Jerusalém, que era o reino do sul, não aprenderam, irmãos, com o que aconteceu com o povo de Israel e Samaria, que era reino do norte. O povo de Israel e Samaria, que era o reino do norte, foram levados em cativo pela nação assíria em 722 a.C. E Judá, por não ter dado atenção aos profetas que conclamavam a respeito de que era necessário se arrepender, deixou passar o tempo da oportunidade. E o tema dessa reflexão é esse: o tempo da oportunidade. Não desperdice, não deixe passar. Quando nós desperdiçamos o tempo da oportunidade, vem o tempo do juízo de Deus. Assim aconteceu com o povo de Judá e Jerusalém. Veio agora Abacuque está narrando o que vai acontecer com ele. Vai vir o tempo do juízo de Deus. Assim como Israel e Samaria foram levados cativos pela Síria, Judá e Jerusalém será levado cativo pela Babilônia, pelos caldeus, por não ter dado ouvidos aos que profetas falaram para eles, por não valorizar as oportunidades e por não terem aprendido com os erros que Israel e Samaria cometeram e tiveram resultados complicados. A minha pergunta para você é: o que você tem feito nesses dias? Você tem dado oportunidade ao que a palavra de Deus tem dito a você? Você tem tomado como aprendizado tudo que a gente percebe que existiu na Bíblia de juízo do Senhor, de manifestação de julgamento de Deus? Você tem tomado como aprendizado o que tem acontecido nas nações, o que está acontecendo nesses dias? É para que nós aprendamos lições quanto a isso e nos voltemos para o Senhor. Você tem aprendido isso, irmãos? É tempo de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Por isso conclamo você a fazer como o profeta Abacuque fez, a orar e fazer da oração dele uma prática.
Essa oração está lá no capítulo 3, somente o versículo 1, versículo 2. Diz assim: oração do profeta Abacuque, conforme a Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha bem o que o profeta fala aqui em sua oração. Olha, Senhor, ouvi a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E sabe o que vem em meu coração? Temor. Eu temi, eu respeitei o que a tua palavra tem como dito que vai acontecer. Portanto, Senhor, aviva a tua obra em mim. Aviva, Senhor, a tua obra em mim. No meio dos anos, faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra em mim no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida a tua obra em mim, Senhor. Olha, Deus, e também tenha misericórdia de mim. Irmãos, dê ouvidos ao que Deus tem falado com você e se arrependa. O profeta quer dizer isso aqui nessa oração. Olha, eu preciso dar ouvido, eu dei ouvido ao que a palavra, ao que o Senhor falou que iria acontecer e vai acontecer. Porque já aconteceu com outros países que não deram ouvido às oportunidades que o Senhor deu. Dê ouvidos e eu temi, Senhor. Olha, tenha temor à palavra de Deus, que Deus tem dito a você. Esses dias são dias que nós devemos ter temor àquilo que Deus tem nos dito. Peça ao Senhor para avivar a obra na sua vida, a obra dele, de Deus em sua vida, para tirar toda a morte espiritual e trazer vida de Deus ao seu coração, ao seu espírito, à sua mente, à sua casa, à sua existência. Peça ao Senhor que faça conhecidas as maravilhas dele, que ele já fez entre os povos, na sua vida também. O nosso Deus é o Deus poderoso, e peça para Deus para ter misericórdia e compaixão de sua vida. Que você possa, nesses dias, aproveitar as oportunidades e se render a Deus. Deus te abençoe, fica na paz.